pessoal, tudo bem? Professor Rogério aqui dando aula no curso de Exatas, parte de Química, Reações Inorgânicas, nosso primeiro módulo aí. Basicamente temos 4 tipos de reações inorgânicas: decomposição, síntese, simples troca e dupla troca. Essa estrelinha que eu coloquei aqui não é à toa não, pessoal. Sempre que aparecer é porque é algo muito importante, vocês devem dar uma atenção especial. Principalmente nos pré-requisitos aqui que vocês têm que dar uma olhadinha, né, para poder desenvolver melhor as reações inorgânicas. Inicialmente, a reação de decomposição, ela tem uma cara nesse tipo aqui. Um reagente formando 2 produtos. Sempre que houver uma decomposição, eu tenho uma quantidade de reagente menor do que a quantidade de produtos. Tá? Isso que é o decompor. Pego uma parte, transformo essa parte em partes maiores, em quantidades maiores. A síntese é uma reação oposta à decomposição. Então ela vai ter uma cara assim. Decomposição, síntese, sistemas inversos. Tá? Toda reação de decomposição pode ser uma síntese se você olhar no sistema contrário. Tá? Simples troca. Eu vou ter uma substância simples interagindo com uma substância composta. Aqui eu tenho que lembrar algumas coisinhas que são reatividades dos elementos, tanto dos metais quanto dos não metais. E a simples troca ocorre por diferença de cátions e ânions aqui. Ó. Se esse tiver um caráter positivo, se ele for um cátion, ele vai ser atraído pelo negativo. No entanto, se ele tiver um caráter de ânion, ou seja, um caráter negativo, ele vai ser atraído pelo cátion aqui. Como ficaria? A C mais B. Nesse caso, eu considero que o A é um elemento metálico, ou um cátion. Trocando aqui, deslocando o B. Reações de dupla troca. Muita atenção aqui agora. Eu coloquei essa estrelinha aqui para que você lembre. Reação de dupla troca, ela tem que formar ou um produto gasoso, ou um produto insolúvel, no caso aí um precipitado, ou eu tenho que ter uma composição formada mais fraca do que a que eu tinha inicialmente. Tá? Então são 3 detalhes que eu tenho que prestar atenção e para isso eu tenho que lembrar da tabela de solubilidade. A característica da reação de dupla troca é essa aqui. Ó. 2 reagentes formados por cátion e ânion. E eles vão ter uma troca de pares. O cátion de um se juntando com o ânion do outro. E aqui é a mesma coisa. Por isso que é uma reação de dupla troca. Produto formado, o cátion de um, o ânion do outro, mais o cátion de um com o ânion do outro. Perceba o detalhe? O cátion sempre se mantém do lado esquerdo. E o ânion sempre se mantém do lado direito da reação. Alguns exemplos bem simples aqui. Uma reação de decomposição que você pode pensar de uma maneira prática e que sempre é cobrada no vestibular é a decomposição do carbonato de cálcio. Formador do calcário, lá, carbonato de cálcio que está no estado sólido. Ele, quando aquecido, símbolo de aquecimento aqui, pessoal, ele vai formar óxido de cálcio
mais gás carbônico aqui, ó, dióxido de carbono formado. Reação de síntese. Eu poderia simplesmente pegar essa aqui e fazer o processo inverso, mas vamos fazer uma coisa diferente, tá? Uma coisa mais comum ainda. Carbono, grafite, mais gás oxigênio, formando aqui dióxido de carbono. Uma reação de combustão. Tá? Nesse caso aqui, eu não formo água porque eu não tenho hidrogênio na molécula inicial. Uma reação de simples troca. Vou pegar um metal aqui, zinco, reagindo com ácido clorídrico, formando aqui cloreto de zinco e gás hidrogênio. Observe o seguinte, essa reação ela não está equilibrada, não está balanceada. Então eu tenho sempre que tomar como atenção isso. Todas as reações elas devem estar balanceadas. Eu tenho que ter atenção para o balanceamento da reação. Balanceamento, quantidade de cloro, 2. Aqui eu tenho 1, 2 aqui na frente. Esse 2, lembrando, multiplica todo mundo aqui. Então, são 2 Hs, 2 hidrogênios e 2 cloros. A reação está pronta. Essa é uma reação de simples troca, porque você perceba que eu troquei o cátion por outro cátion. Uma reação de dupla troca aqui, que a gente pode ter de maneira simples. Cloreto de sódio mais nitrato de prata. Cloreto de sódio e nitrato de prata, ambos são soluções que se dissolvem em água. Então, todos os dois aqui são aquosos inicialmente. Isso aqui está em água, isso aqui está em água. Quando eles interagem, eu vou ter aquela troca. Cátion de um, ânion do outro, cátion de um, ânion do outro. Pessoal, tabela de cátions e ânions importante nesse momento. Tá? A troca. Na, NO3 mais AgCl. Nitrato de sódio, cloreto de prata. Está vendo essa seta aqui apontando para baixo? Isso indica que esse composto ele é insolúvel ou um precipitado. Se eu não tiver a formação de um precipitado, de um gás ou de uma substância de uma força menor aqui, essa reação simplesmente não acontece. Tá? Então a nossa primeira parte da aula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.